Olá, bom dia. Hoje, dia 1 de dezembro de 2024, domingo, e estou aqui no grupo Palestras Conscienciais, Espíritas, Espiritualistas, e hoje nós vamos falar então de espiritualidade e vamos falar de alguns conceitos que devem ser praticados nesta rota evolutiva nossa. Esse vídeo é para aqueles que pretendem evoluir, que estão já em evolução. Então é uma reflexão com esse objetivo, E é baseada neste livro Obras Póstumas de Allan Kardec. Este livro, ele traz algumas sínteses do pensamento da doutrina espírita, das ideias da doutrina espírita, constante em alguns outros livros, importantes da codificação espírita, mas que vale para todo aquele que se coloca nesse patamar de espírita, de cristão, né? Porque aqui muito da doutrina espírita é baseada na doutrina cristã também. Então é importante salientar isso, né? Porque a doutrina espírita, ela é o quê? Ela é, como o próprio nome diz, uma doutrina, é uma doutrina, uma filosofia de vida, uma filosofia moral de vida, de ascensão espiritual. É isso que é a questão. Por isso que é sempre recomendável que as pessoas procurem estudar, ler os livros para entender. Assim como as pessoas leem o Evangelho do Cristo, também é recomendado ler as obras da doutrina espírita, assim como o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o Evangelho do Cristo, comentado sob o prisma da doutrina espírita, que é também uma doutrina explicativa, e outros livros, como a Gênese, por aí vai. Então eu vou ler para vocês alguma coisa a respeito, para depois a gente falar sobre. Então, o título: Liberdade, Igualdade e Fraternidade. Liberdade, igualdade, fraternidade. Estas três palavras são, por si sós, o programa de toda uma ordem social que realizaria o progresso mais absoluto da humanidade, se os princípios que representam pudessem receber sua inteira aplicação. Vejamos os obstáculos que, no estado atual da sociedade, podem a isso se opor e, ao lado do mal, procuremos o remédio. A fraternidade, na rigorosa acepção da palavra, resume todos os deveres dos homens relativamente uns aos outros. Ela significa devotamento, abnegação, tolerância, benevolência, indulgência. É a caridade evangélica por excelência, é a aplicação máxima da máxima, agir para com os outros como gostaríamos que os outros agissem conosco.
A contrapartida a tudo isso é o egoísmo. A fraternidade diz: cada um por todos e todos por um. O egoísmo diz: cada um por si. Sendo essas duas qualidades a negação uma da outra, é tão impossível a um egoísta agir fraternalmente para com seus semelhantes, quanto o é para um avarento ser generoso a um homem pequeno alcançar a altura de um homem grande. Ora, sendo o egoísmo a praga dominante da sociedade, enquanto ele reinar dominador, o reino da verdadeira fraternidade será impossível. Cada um quererá da fraternidade em seu proveito, mas não a quererá para fazê-lo em proveito dos outros. Ou, se isso faz, será depois de estar seguro de que não perderá nada. Considerado do ponto de vista da sua importância para a realização da felicidade social, a fraternidade está em primeira linha. É a base. Sem ela não poderia existir nem igualdade, nem liberdade sérias. A igualdade decorre da fraternidade e a liberdade é a consequência das duas outras. Com efeito, suponhamos uma sociedade de homens bastante desinteressados, bons e benevolentes para viverem entre si fraternalmente. Não haveria entre eles nem privilégios, nem direitos excepcionais, sem o que não haveria ali a fraternidade. Tratar alguém como irmão é tratá-lo de igual para igual, é querer-lhe o que desejaria para si mesmo. Num povo de irmãos, a igualdade será consequência de seus sentimentos, de sua maneira de agir, e se estabelecerá pela força das coisas. Mas qual é o inimigo da igualdade? É o orgulho. O orgulho que por toda parte quer primar e dominar, que vive de privilégio e de exceções, pode suportar a igualdade social, mas não a fundará jamais e a destruirá na primeira ocasião. Sendo o orgulho ele também uma das pragas da sociedade, enquanto não for destruído, oporá uma barreira à verdadeira igualdade. A liberdade, dissemos, é a filha da fraternidade e da igualdade. Falamos da liberdade legal, não da liberdade natural, que é, por direito, imprescritível para toda criatura humana, desde o selvagem ao homem civilizado. Vivendo os homens como irmãos, com os direitos iguais, animados de um sentimento de benevolência recíproco, praticarão entre si a justiça. Não procurarão nunca se fazerem mal e não terão, consequentemente, nada a temer uns dos outros. Então, gente, essa é, a primeira parte, digamos assim, desta reflexão. Dá para compreender, que a liberdade, a igualdade e a fraternidade, elas caminham juntas. E hoje em dia, nós vivemos num mundo que não é, por excelência, fraterno. Sendo assim, não há igualdade e nem liberdade.
A liberdade compreendida aí nesse sentido mais profundo. Então nós estamos numa espécie de encruzilhada. Vejo vocês, né, depois de todo esse tempo, né, que já passado, vamos considerar aí desde a, a vinda do Cristo, né, 2000 e tantos anos, a gente vê que pouco o ser humano aprendeu sobre essa convivência, essa necessidade da convivência fraternal, né? Essa vivência entre irmãos, porque todos humanos somos, na verdade, irmãos de caminhada, digamos assim, rumo à evolução. Evolução ampla, evolução moral, evolução espiritual. O aspecto material, ele acabou sendo separado da evolução moral, né, e da evolução espiritual. Então, as pessoas se dedicam muito mais, né, à evolução material. E aí, com essa abordagem da fixação na evolução material, é que traz todos os transtornos que nós vivemos hoje nesse mundo praticamente caótico. Nesse mundo, nessa luta pelo poder econômico, né, pelo poder político, pelo poder sobre os outros. Veja bem, isso já contradiz a fraternidade, porque se eu procuro me instituir como poder sobre os outros, eu não estou tratando os outros irmãmente, né? Como irmãos, como semelhantes. Eu os estou tratando como, né, subjugados, como subservientes, né? Até como coisa, né? Como os vários regimes aí que já existiram, escravagistas, por exemplo. Então, tudo o que demanda de ruim nessa humanidade que nós estamos vivendo é fruto da falta de fraternidade, né, de igualdade e de liberdade. Né? E aí, a fraternidade, por exemplo, ela implica em outro elemento, né? Ou em outros elementos, como a caridade, como a compaixão, como a humildade. Então, a falta da fraternidade, ela demanda, então, ela sufoca a existência da caridade, da humildade, né, da compaixão, tudo em relação ao outro. Vejam vocês que quando nós falamos de evolução espiritual, e hoje em dia existem muitas pessoas falando de espiritualidade e tal, principalmente na internet, nas chamadas redes sociais, mas você observa que
muitas dessas falas, desses discursos, dessas narrativas, que elas não contemplam o cultivo, digamos assim, da fraternidade. Então, são pessoas o tempo todo querendo vender coisas, quer dizer, então entra aí a questão, né, do egoísmo, né, da materialidade, esse sentido de obter lucros, compensações em relação aos outros. Nós não estamos sendo fraternos com os outros, nós estamos querendo obter compensações dos outros, querendo tirar dos outros algo, né? Principalmente algo monetário. Vou falar para vocês uma coisa. Aqui, por exemplo, onde eu estou nesse momento no Facebook, eu faço as minhas lives compartilhando gratuitamente as minhas ideias, pouco do meu conhecimento, as minhas vivências, etc. O tempo todo eu estou sendo assediado pelo Facebook, no caso, né, que é uma instituição que daí estou sendo assediado para monetizar aquilo que eu faço de graça, aquilo que eu estou aqui compartilhando o tempo todo. Muitas vezes eu sou até bloqueado quando quero compartilhar com mais pessoas os meus vídeos, porque sempre vem uma mensagem sugerindo que você deva monetizar, né, aquilo que você faz, quer dizer, ganhar dinheiro com aquilo que você faz. E não é fácil driblar isso, porque o tempo todo você está sendo constrangido até a adentrar, né, a essa tal da monetização, que significa cobrar por aquilo que você faz gratuitamente. Então não é um mar de rosas estar na rede social tentando fazer aquilo que eu faço. Esse é um dado, né? Importante falar nesse momento. Então, você vê que tudo gira em torno, né, do egoísmo, do amealhar para si alguns benefícios em função dos outros. Então, essa coisa da fraternidade, ela acaba gerando, nesse caso que eu narrei para vocês, algumas dificuldades por força disso tudo. Essa é a sociedade, é o mundo que a gente vive. Mas, né, voltando ao nosso assunto, eu já falei em outras vezes que a evolução espiritual, ela não é uma coisa coletiva, senão nós já estaríamos, né, num outro patamar evolutivo. Então, não são todas as pessoas que realmente se dedicam a um processo evolutivo espiritual e moral. Não são todas. E digo para vocês uma coisa também, que não estou aqui, não sou santo. Não estou aqui me santificando. Né? Eu estou compartilhando, né, algo que eu classifico como bom. Então, a gente precisa entender que a evolução, ela é uma evolução individual. É cada um
trabalhando pela sua evolução. Se você for olhar esse mundo, você vai dizer, pô, não adianta eu fazer nada, porque a coisa é assim, assado, etc. Eu não tenho poder para mudar isso. Não tenho mesmo. Então, a gente precisa entender que cada bem que a gente faz, ele repercute no universo. Repercute através de uma, duas, três, quatro, cinco, seis pessoas ou mais. Pessoas que às vezes precisam de algo para despertar, né, o seu processo evolutivo. Então, a gente tem que entender. Passada a pandemia, que foi algo, né, complicado, assustador até, eu imaginava, veja bem, eu imaginava, e algumas outras pessoas também, que após pandemia, ou pós essas fases de pandemia, porque nós estamos sujeitos a outras pandemias, né? Existem pandemias de diversos formatos, né? Através de vários tipos de vírus, inclusive, né? O vírus da estupidez, né? O vírus da maldade, que está presente aí no nosso dia a dia. Mas eu não digo ingenuamente, mas eu, digamos assim, de boa índole, pensava que depois da pandemia, ou dessas fases que a pandemia já foi, que a humanidade iria entrar num outro tempo, né, e procuraria cultivar, então, esses valores esses valores dos quais eu estou falando, como a liberdade, a fraternidade, a igualdade, e aí a caridade, a humildade, a compaixão. Pensava que isso poderia mudar. Mas o que a gente tem percebido nesses anos que já se passaram, que isso não vem acontecendo. E se vem acontecendo numa proporção muito pequena. Se vejo vocês que nem essa coisa toda, esse espectro, né, da pandemia, da proximidade da morte, etc., nem isso foi capaz de trazer a humanidade à razão, à boa razão. Nem isso. Mas nós, eu, você e aqueles que acreditam nisso que eu estou falando, não podemos entregar os pontos, porque aí seria uma derrota total, né? Quer dizer, o mal, em todas as suas vertentes, triunfaria e nós estaríamos colaborando para com isso. Então, é necessário que a gente reflita, pare de vez em quando, silencie a sua mente, os seus pensamentos, né, para refletir sobre aquilo que cabe a nós fazer para transformar a humanidade. Porque a humanidade sou eu, sou você, é o meu vizinho, é o meu colega, é o meu amigo, é a minha companheira, é a minha filha, minha neta e por aí vai. Então, nós não podemos abrir mão do nosso papel
né, nessa empreitada, nessa jornada espiritual. Porque a evolução que mais, né, tem consequências benéficas é essa evolução espiritual. É essa evolução, né, da nossa moral, essa evolução de alma. É isso que nos interessa. Então, esses valores, os quais o Kardec, através dos ensinamentos dos espíritos, faz menção, né, nesse pequeno texto que eu li, que tem muito mais sobre isso, nós precisamos, né, nos conscientizar de que este é o momento de agir. Não é amanhã, depois da manhã ou depois da manhã da manhã. Este momento presente é o momento de nós agirmos. Pode ser de forma até meio silenciosa, pode ser de forma, como diz o outro, vagarosa, mas esse é o nosso papel. Se a gente ficar se distraindo com as coisas que são colocadas para nós o tempo todo através de pseudas diversões, de pseudas alegrias, pseudas felicidades, etc., tudo falso. Se nós, né, nos distrairmos por aí, nós estaremos aí trabalhando ao contrário da evolução que precisa ter a humanidade, que precisamos ter todos nós. Então, eu também, falando ainda, voltando ao papo ainda depois da pandemia, no ano 2022 para 2023, eu recebi assim uma espécie de inspiração propondo, né, que doravante o nosso caminho deveria ser o da fraternidade. Já falei sobre isso em alguns momentos, em outras lives, que o nosso caminho é a fraternidade. Porque a fraternidade, ela engloba tudo isso que nós estamos falando, né? Liberdade, igualdade, né? Engloba a caridade, engloba a humildade. Ninguém que não seja humilde vai ser fraterno. Pode ter certeza disso. Fora da fraternidade, não há humildade. Fora da fraternidade, não há igualdade. Fora da fraternidade, não há liberdade. Liberdade no sentido mais amplo, no sentido da autonomia, de você escolher o melhor caminho para a sua evolução. É você que tem que escolher. E aqui eu não estou falando de religião, porque muita gente já pensa que está falando de religião. Até porque a doutrina espírita, ela institucionalmente não é uma religião. Ela é uma doutrina, ela é um guia que toda e qualquer pessoa pode estudar e pode se guiar por ela. Porque essas nomenclaturas, tipo, ele é espírita, né? Essas nomenclaturas, elas são meio distrações. Porque o importante é a prática da doutrina que você professa. Eu, como espírita, cristão, em essência, eu procuro me guiar por isso. E não significa que eu aí vou criar uma religião, que eu estou adotando uma religião.
que a doutrina espírita, ela é muito mais do que isso. Assim como a doutrina cristã é muito mais do que uma religião. Muitas religiões tentaram envelopar a doutrina cristã, até hoje. Então, para ser cristão, você tem que pertencer a uma instituição A, B, C, D. Não precisa disso. O próprio Cristo não criou nenhuma religião. Ele tinha lá os seus discípulos, tá? Os seus apóstolos, ele fazia os seus sermões, ele curava, ele fazia mil coisas, porque era o seu papel. Naquele momento histórico, era aquilo que ele veio para fazer. Trazer aquela porção de conhecimento espiritual, mas o que não significa que ele trouxe todo o conhecimento espiritual. Porque esse conhecimento espiritual, ele vem sendo trazido aos poucos para a humanidade, porque a humanidade nem sempre está preparada para receber. Assim como não estava preparado para receber os ensinamentos do Cristo, assim como não estava preparado para receber os ensinamentos do Buda, assim como não estavam preparados para receber, né, os ensinamentos dos grandes mestres indianos, por exemplo, né? Mas tem outros mestres por aí, né? Não só nesses lugares que eu estou falando. Até mesmo quando não estavam preparados para receber os ensinamentos do Maomé, né? Através do Islã. Assim como também não estavam preparados para receber os ensinamentos, né, os judeus ou hebreus também, porque todos esses ensinamentos em algum momento foram distorcidos, ou ignorados, ou humanizados, quer dizer, trazido para a superfície, para o superficial. Então, mas, veja bem, isso que eu estou falando, esse assunto, liberdade, igualdade, fraternidade, caridade, compaixão, humildade, isso está praticamente inscrito em quase todas as doutrinas espirituais ou espiritualistas, não só na doutrina espírita. Se você pegar elementos de outras doutrinas, você vai encontrar alguma coisa semelhante a isso que nós estamos falando. Então é muito vasto. E esses ensinamentos, a doutrina espírita, ela na verdade, ela é uma doutrina esclarecedora, iluminadora, que vem dos espíritos, e de muitos espíritos iluminados que trouxeram para nós, através da codificação do Allan Kardec, todos esses ensinamentos que, na verdade, vêm reforçar outros ensinamentos, outros conhecimentos que já estavam embutidos em algumas outras doutrinas, como no caso a cristã. Então a gente precisa se localizar nisso, né? E o importante é isso. E como eu falava, então eu pensava que pós-pandemia que sairíamos dali mais fraternos. E isso não aconteceu. Guerras eclodiram, radicalismos eclodiram em todos os lugares, inclusive no Brasil. Loucuras das mais variadas vieram à tona.
né? Então o ser humano, nem mesmo pela dor, ele tem conseguido aprender lições de fraternidade. Porque a palavra-chave, veja bem, eu estou colocando isso bem claro. A palavra-chave para a nossa evolução espiritual é a fraternidade. Não só a palavra, mas a prática diária da fraternidade. Porque, como eu disse, daí derivam outros valores, outras práticas, como eu disse, né? Você quebra com a fraternidade, você quebra o orgulho, você quebra o egoísmo e instaura, né, a humildade, a caridade, a compaixão, o respeito ao próximo, àqueles que estão, né, aí no universo junto conosco. Então é fundamental entender isso, ok? Então hoje nós falamos de, né, de liberdade, igualdade e fraternidade, né? Então, veja bem, para fechar isso eu vou ler mais um pedacinho para vocês. Esses três princípios, liberdade, igualdade e fraternidade, são, pois, como dissemos, solidários uns com os outros e se servem mutuamente de apoio. Sem a sua reunião, o edifício social não poderia estar completo. A fraternidade praticada em sua pureza não poderia estar só, porque sem a igualdade e a liberdade não há verdadeira fraternidade. E é assim para frente, quer dizer, a liberdade sem a fraternidade, né, dá liberdade de ação a todas as más paixões, que não tem mais freio. Com a fraternidade, o homem não faz nenhum mau uso da sua liberdade. É a ordem. Sem a fraternidade, ele a usa para dar curso a todas as suas torpezas. É a anarquia, é a licença. É por isso que as nações mais livres são forçadas a fazerem restrições à liberdade. Igualdade sem fraternidade conduz aos mesmos resultados, porque a igualdade não quer a liberdade. Sobre o pretexto de igualdade, o pequeno abate o grande, para se substituir a ele. Se torna tirano em seu turno. E isso é senão o deslocamento do despotismo. Então, é importante entender que a base, esses três elementos, liberdade, igualdade, fraternidade, eles se comunicam mutuamente, eles se comunicam e se completam. Sem eles, é o caos. Sem fraternidade, prevalece o egoísmo. Prevalece o orgulho. E aí tudo que brota, né, do orgulho e do egoísmo. Então é algo a se pensar. Deixo aí para vocês essa pequena reflexão. Espero que vocês entendam e comentem, né, aquilo que acharam, aquilo que pensaram a respeito desse assunto aqui e no meu canal do YouTube, e compartilhem com outras pessoas. Vamos ser
fraternos, vamos compartilhar coisas boas, ok? Então é isso aí, paz e luz para todos vocês e cuidem-se bem por aí.